esta programação, ou com esta apresentação, com a apresentação de hoje, continuamos nossa rápida abordagem da vastíssima argumentação contra a insidiosa doutrina, insidiosa e falsa, da predestinação fatalista. Concluiremos no próximo programa. Qualquer pessoa que, com temor a Deus e sede pelo conhecimento da verdade, procure pautar pelo que apenas foi revelado pelo Santo Espírito, sem os atalhos inventados pelos homens, descobrirá, sem maiores problemas, que a vontade de Deus para com todas as suas criaturas, homens e mulheres, foi vê-las salvas e em paz pelos séculos sem fim. Levaríamos semanas analisando os muitíssimos textos que desautorizam a ideia nefasta de uma predestinação em termos fatalistas. Comentaremos nesta audição apenas alguns deles e continuaremos no próximo domingo, se o Senhor permitir. Antes, porém, é necessário que examinemos um versículo que é considerado por muitos como a pérola da predestinação. Trata-se da afirmação paulina encontrada na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Diz Paulo: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Só porque o versículo contém a flexão verbal elegido, o aoristo indicativo médio do verbo aireomai, pensam eles, esteja o texto respaldando a ideia de uma escolha feita pelo Altíssimo de pessoas das trevas para a luz. Este é outro clamoroso erro de interpretação. Simplesmente essa passagem bíblica não diz isso, como nenhuma outra o diz. É só ter algum cuidado e disposição para não sofismar que dá tudo certinho. No versículo citado foi inserida a conjunção adversativa de, traduzida como mas, ou no entanto, e uma conjunção adversativa só é adversativa porque indica oposição. Oposição entre o que foi dito anteriormente e o que vai ser dito agora. Adversativo é o que é oposto. Nesse caso, se o estudante da Bíblia é realmente sério e bem intencionado, ele levará em consideração tudo o que foi dito antes da conjunção adversativa. Mas isso é primário. No estudo vernacular de uma língua, não se pode entender o que foi escrito se não se domina a gramática. Por que então Paulo inseriu no texto a conjunção adversativa de? Porque ele ia contrastar o que vinha dizendo até ali. E até ali, até o versículo 12 do capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses, o apóstolo discorria sobre a atitude dos homens que seguirão as mentiras do anticristo. O texto é bem claro. O anticristo se manifestará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, afirmou o apóstolo, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. E perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 aos Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Exatamente aqui foi introduzida a conjunção adversativa de, mas, no entanto, porque daqui até o final do capítulo, Paulo trataria do oposto ao que vinha dizendo. O Santo Espírito revelou que os que vão perecer, perecerão porque não quiseram receber o amor da verdade para serem salvos. E jamais,
porque Deus os tenha desprezado ou não os tenha predestinado para a salvação. Serão julgados por terem tido prazer na iniquidade, quando poderiam ter crido na verdade. Tinham a opção de crerem na verdade e não o fizeram. Se fossem proibidos, ou se tivessem sido proibidos de crer, a soberana palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, não chegariam ao desplante de negá-lo. Como poderia alguém ser julgado porque não creu, quando não lhe foi dado o direito de crer? Que contraste miserável é esse? Que Deus seria esse? Os irmãos da cidade de Tessalônica foram eleitos não porque Deus os tenha escolhido para a salvação, mas porque Deus, desde a fundação do mundo, elegeu todos os que depositassem fé na verdade para fazerem parte de um povo especial da igreja. Fé na verdade eles tiveram quando invocaram o Senhor Jesus. Ninguém foi escolhido para ser salvo, mas todos os salvos foram eleitos para serem iguais a Jesus, o Salvador, constituindo destarte seu corpo. 1 Coríntios 12, 27, Efésios 1, 23, 3, 6, 5, 30, etc. Paulo disse ainda no versículo 14, para o que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. E quando ainda não havia o evangelho? Qualquer menino do jardim da infância sabe que o evangelho da graça só começou a ser proclamado no ano 34, depois da ressurreição do Senhor. E até ali ninguém havia sido predestinado. Se o evangelho ainda não existia, e se os remidos foram chamados pelo evangelho, conclui-se que não havia como alguém ser chamado antes dele. Aliás, essa é uma das questões sem solução para os predestinacionistas que malandramente dão a tudo o que não tem solução, porque não tem pé nem cabeça, o pomposo título de mistério ou misterioso. Quem, nas dispensações anteriores à graça, que só passou a existir após a morte do Salvador, foi predestinado, ou melhor dizendo, teria sido predestinado? Se segundo quem prega esse monstro, nem todos os israelitas estariam na lista de Deus, quer dizer dos que não eram israelitas, diante de expressões do Senhor Jesus como: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, Mateus 15, 24, e dá recomendação aos 12 apóstolos: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, Mateus 10, 5 e 6. Nenhum samaritano, nenhum gentio predestinado? E quando teria começado a coisa para os gentios? E que ovelhas da casa de Israel? Jesus disse: as ovelhas, todas as ovelhas. Não há como separar no texto judeu de judeu, judeu escolhido de judeu preterido, e nem há como introduzir gentio nenhum. Naquele contexto, só Israel era objeto do ministério de Jesus. Veio para o que era seu. João capítulo 1, verso 11. Dar-se-ia o caso de ninguém, antes da cruz, de nação alguma debaixo do sol, ter sido predestinado? E de, em contrapartida, todos os israelitas terem recebido tão grandiosa bênção, entre aspas? Os textos dizem que não. Tanto assim é que a maioria dos judeus rejeitou o Senhor. Consideremos agora algumas outras dificuldades pelas quais a esquisita teoria de uma predestinação fatalista jamais